Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 21 de abril. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, atende a pedido do governador Romeu Zema e suspende a ampliação dos reajustes dos salários de servidores públicos de Minas Gerais. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Plenário do Supremo decide que foro por prerrogativa de função para o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais é inconstitucional. Partidos políticos questionam no STF lei que autoriza municípios a definirem áreas de preservação permanente em zonas urbanas. E ainda, programa idealizado pela Justiça Gaúcha tem levado esperança para crianças e adolescentes afastados das famílias biológicas por medida de proteção. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, em decisão liminar, suspendeu a ampliação dos reajustes dos salários dos funcionários públicos de Minas Gerais. O pedido foi feito pelo governador Romeu Zema, que acionou o STF contra a lei estadual que concedia aumento de 14% para os servidores civis e militares e de 33% para os servidores da saúde e segurança. Zema argumentou que já havia proposto um reajuste linear de 10%, mas emendas parlamentares promoveram aumentos para determinadas carreiras sem previsão orçamentária. Na decisão, o ministro destacou que o impacto adicional é da ordem de 8 bilhões e 600 milhões de reais, o que poderia desequilibrar as contas do Estado. Segundo Barroso, ainda que depois o entendimento a respeito da constitucionalidade das normas venha a mudar, é recomendável suspender os seus efeitos, a fim de evitar prejuízo irreversível. A decisão será analisada pelos demais ministros em julgamento no plenário virtual da Corte. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que é inconstitucional o foro por prerrogativa de função para chefe da Polícia Civil, como estabelecia a Constituição de Minas Gerais. A questão chegou ao STF em uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República. A Constituição Federal atribui a tribunais específicos o poder de processar e julgar ocupantes de cargos políticos e funcionais. É o chamado foro por prerrogativa de função. Na prática, é o direito que algumas autoridades que ocupam cargos públicos têm de serem julgadas em tribunais específicos. Em Minas Gerais, a Constituição do Estado atribuiu foro por prerrogativa de função ao chefe da Polícia Civil. Ou seja, se ele cometer crimes comuns ou de responsabilidade, ele deve ser processado e julgado pelo Tribunal de Justiça. O assunto foi trazido para análise do Supremo Tribunal Federal em 2020. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, questionou esse direito, argumentando que a Constituição Federal não prevê o mesmo tratamento para o diretor-geral da Polícia Federal e que, por isso, seria inconstitucional. No plenário virtual, o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, acolheu o pedido do Procurador-Geral da República para declarar inconstitucional a expressão "o chefe da Polícia Civil". Ele destacou no voto que a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inconstitucionalidade de qualquer interpretação que resulte na concessão pelos estados de prerrogativa de foro a agente público não contemplada pela legislação federal. Lewandowski ainda ressaltou que a Constituição Mineira é de 2006 e seus efeitos permaneceram por todos esses anos. Por isso, o ministro declarou a inconstitucionalidade daqui para frente, não atingindo quem já foi beneficiado pela norma até então. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator. Também estava em julgamento no plenário virtual uma ação proposta pela Rede Sustentabilidade e pelo PSOL, questionando o dispositivo de uma lei do Estado do Rio de Janeiro, que autorizou a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI.
Um trecho dessa norma também autorizava o governo do estado a obter empréstimos para o pagamento de pessoal, o que para os partidos era um problema na finalidade da medida. O relator do processo é o ministro Luiz Roberto Barroso, que em agosto de 2017 já havia concedido liminar para manter a validade da lei, mas proibindo apenas a possibilidade de o governo do estado contrair empréstimos com bancos públicos para pagar folha salarial. Barroso julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, mantendo o mesmo entendimento, que permitiu a privatização da SEDAI, sendo acompanhado pela maioria dos ministros. 4 partidos políticos questionam no STF a lei que dá poder aos municípios e ao Distrito Federal de definir a metragem de áreas de preservação permanente em torno de cursos d'água em áreas urbanas. A área de preservação permanente, chamada de APP, é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Tem a função de preservar os recursos hídricos, a fauna e a flora, a biodiversidade, a paisagem. Uma dessas áreas é a mata ciliar, aquela que protege as margens do rio, evitando a erosão e o assoreamento. O PT, PSB, PSOL e Rede Sustentabilidade entraram com uma ação no Supremo questionando a Lei Federal 14.285 do ano passado. Ela deu poder aos municípios e ao Distrito Federal para definir a metragem da APP em torno dos cursos d'água em áreas urbanas, numa medida inferior ao que estabelece o Código Florestal. Os partidos alegam que isso viola os princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente. Outro argumento é que a norma deixa margem para uma flexibilização maior das regras por leis municipais, reduzindo as faixas de proteção. Os partidos lembram que muitas vezes as APPs estão em áreas naturalmente de risco e contribuem para a prevenção de desastres e o abastecimento hídrico. O relator da ação é o ministro André Mendonça. A seguir, STJ decide que a Apple não terá de pagar danos morais coletivos por erro em iPhone. Voltamos já já. Falar da TV Justiça é falar com muita felicidade sobre um veículo que leva conhecimento jurídico para toda a população brasileira, com linguagem fácil e acessível. A TV Justiça também cumpre um papel super importante, suscitando debates dentro da academia jurídica, com os mais diversos atores que constroem a justiça em nosso país. O aniversário da TV Justiça é, na verdade, um grande presente para o nosso país, para a sociedade brasileira, para todos nós. A Apple não terá de pagar danos morais coletivos por erro em iPhone 6. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia que chegou ao STJ estava relacionada à inserção do chamado erro 53 no aparelho iPhone 6, que inutiliza por completo o produto após a atualização do sistema operacional e afetou os consumidores que realizaram reparos fora da assistência técnica especializada. Em ação coletiva, o Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática pediu que a Apple fosse condenada a pagar indenização de 50 milhões de reais por dano moral coletivo e consertar sem custos os celulares prejudicados pelo bloqueio tecnológico, além de ressarcir eventuais despesas com reparos. O Instituto alegou que a empresa adotou prática abusiva e anticoncorrencial, com a finalidade de manter os consumidores dependentes dos serviços de reparo e reposição de peças que ela disponibiliza nas lojas autorizadas. Na defesa, a Apple sustentou que o bloqueio dos aparelhos teria decorrido de um mecanismo de segurança que produz incompatibilidade entre os números de série dos componentes originais dos aparelhos e eventuais peças não autênticas utilizadas em consertos por oficinas não credenciadas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que não ficou caracterizado dano moral coletivo, porque as falhas tecnológicas seriam previsíveis e os consumidores teriam ciência das peculiaridades do produto, não havendo, portanto, lesão injusta e intolerável a valores fundamentais.
No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, de fato, conforme a jurisprudência do tribunal, o dano moral coletivo só será configurado quando a conduta antijurídica abalar de forma intolerável valores e interesses coletivos fundamentais. Nesse caso, segundo a ministra, foi possível concluir que o que se buscava na ação coletiva era a defesa de direitos individuais homogêneos. Apesar de ter sido afastada a obrigação da Apple de pagar indenização, a relatora acrescentou que o não reconhecimento do dano moral coletivo não retira a gravidade do evento, nem isenta a empresa de eventual responsabilidade por ofensa e direitos individuais homogêneos dos consumidores. Já o erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso. A decisão é da Corte Especial do STJ. A Corte Especial julgou embargos de divergência interpostos contra acórdão proferido pela 5ª Turma, em que se entendeu que o erro do Judiciário não isentaria o advogado de provar, por documento idôneo, no ato de interposição do recurso, o feriado local. O acórdão paradigma proferido pela 2ª Turma julgou que a falha do sistema eletrônico do Tribunal pode configurar a justa causa prevista no Código de Processo Civil de 2015. De acordo com a relatora, ministra Laurita Vaz, embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais, segundo as formas e os prazos previstos em lei, o CPC abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o descumprimento, a fim de afastar a intempestividade do recurso. A ministra ainda apontou que o erro do sistema eletrônico do tribunal de origem na indicação do término do prazo recursal torna possível a configuração da justa causa para afastar a intempestividade. Destacou ela, considerando o avanço das ferramentas tecnológicas e a larga utilização da internet para a divulgação de dados processuais, eventuais falhas do próprio Poder Judiciário na prestação dessas informações não podem prejudicar as partes. Por unanimidade, os embargos de divergência foram acolhidos. A Advocacia Geral da União obteve a penhora de vendas de um posto que abastecia menos do que indicado na bomba. A intenção do bloqueio é assegurar o pagamento de uma multa aplicada pelo Inmetro. A Advocacia Geral da União obteve liminar determinando a penhora dos valores de vendas realizadas por cartão de crédito de um posto de combustíveis em Curitiba, no Paraná, flagrado pelo Inmetro com bombas de gasolina que entregavam quantidade inferior à indicada nos equipamentos. A atuação se deu nos autos de uma execução fiscal movida contra a empresa, que, após ter sido multada pela autarquia, não efetuou o pagamento da multa e continuou em pleno funcionamento. Como não foi encontrado patrimônio suficiente para o pagamento da dívida, a AGU, representando o Inmetro, pediu a penhora dos valores oriundos das máquinas de cartão. A medida foi inicialmente negada pelo juízo da execução, mas a Advocacia Geral interpôs recurso. O relator da causa determinou que as operadoras de cartão de crédito informem se há valores a receber pelo posto de combustíveis, fazendo a penhora do montante eventualmente encontrado até a decisão definitiva da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A importância desse caso é justamente a satisfação do crédito público, ou seja, sem que houvesse toda o direcionamento de medidas de execução forçada para satisfação da dívida, o crédito público não teria chance de adimplemento. Então, se permaneceria com a dívida em aberta e insatisfeita. O Ministério Público Eleitoral reafirmou em parecer enviado ao TSE que o princípio da indivisibilidade das chapas majoritárias não pode ser flexibilizado. O MPF sustentou que a substituição do candidato a vice-prefeito fora do prazo previsto em lei contamina toda a chapa, que é indivisível. A tese foi defendida com base no caso do vice-prefeito da cidade de Goianésia, em Goiás, João Pedro Almeida Ribeiro, que substituiu outro candidato a vice na chapa vencedora em 2020, Aparecido Bernardo Costa, que teve o registro negado pela Justiça 9 dias antes do pleito e renunciou ao posto. Mas a substituição, no entanto, ocorreu fora do prazo estabelecido pela lei, que prevê que esse tipo de troca pode ocorrer somente até 20 dias antes da eleição, exceto em caso de falecimento do candidato. No próximo bloco, a gente fala sobre o programa da Justiça Gaúcha, que tem se mostrado um alento para crianças e adolescentes
afastados das famílias biológicas por medida de proteção. Voltamos em instantes. Gostaria de dar os parabéns pelos 20 anos da TV Justiça e registrar a minha admiração pelo papel importante deste órgão de comunicação perante ao judiciário e à sociedade. Vida longa à TV Justiça. No Rio Grande do Sul, o programa Família Acolhedora, idealizado pela comarca de Santo Ângelo, representa um alento para crianças e adolescentes afastados das famílias biológicas por medida de proteção. Veja na reportagem de Paola Marcon. A palavra-chave para o sucesso, de ser uma família acolhedora é o amor, a paciência, porque por mais que nós já estamos no nosso 6º acolhimento, cada criança, cada acolhimento se torna diferente porque cada criança traz consigo uma história. Clarice é auxiliar administrativo, tem 36 anos, é casada e tem 2 filhos biológicos, uma menina de 15 e um menino de 11 anos. O casal mora em Santo Ângelo, no interior do estado, e há 5 anos eles fazem parte do programa Família Acolhedora. É que a criança e o adolescente ele tem uma chance de se reestruturar emocionalmente, e se reestruturar na sua realidade. Ele vai estar num ambiente seguro, familiar, de apoio, de proteção, que é o que a lei, por lei, eles têm direito a isso. Essa atitude da família de Clarice é um ato de amor e compaixão, mas também de desapego. Isso porque as crianças e adolescentes podem ficar até 1 ano e meio junto às famílias acolhedoras. E todos são preparados pelo programa para o momento da despedida. É fácil? Não é fácil, porque vem a questão do desapego, Mas o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com a equipe esse desapego porque são crianças, A gente gosta deles, a gente vai se apegar realmente, vai ter uma despedida, que é o que as pessoas mais perguntam, como vocês conseguem depois deixar essa criança aí? É que a gente cria os filhos para o mundo, 97% das crianças retiradas do convívio familiar aqui no estado vivem em abrigos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o programa Família Acolhedora pretende transformar esta realidade e serve também de exemplo para todo o país. Idealizada na comarca de Santo Ângelo, a iniciativa se tornou lei estadual. O serviço permite que crianças e adolescentes afastados das famílias biológicas por medidas de proteção sejam encaminhados para um lar transitório em vez de irem para abrigos tradicionais. A juíza titular do Juizado Regional da Infância e Juventude de Pelotas explica como o programa funciona no município. Em Pelotas, o acolhimento familiar foi lançado em 2018 e de lá para cá, 205 crianças já passaram por famílias acolhedoras. Atualmente, nós temos 21 famílias cadastradas, acolhendo 33 crianças. E a experiência tem confirmado o que a teoria já nos diz, que é um acolhimento mais benéfico, tanto para as crianças pequenas que estão em famílias acolhedoras recebendo estímulo adequado, como também para adolescentes. Todos os municípios gaúchos podem adotar o programa. Hoje o serviço funciona em 31 cidades no estado. Em Porto Alegre, o abrigo João Paulo II faz a seleção das famílias acolhedoras. Alguns critérios são observados para participar do programa. Os interessados devem ter disponibilidade afetiva, ser maior de idade, não possuir antecedentes criminais e ter convivência familiar estável. Todos os membros da família devem estar de acordo e não podem estar cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Neste feriado de 21 de abril, há muito a comemorar. Além do dia de Tiradentes, hoje é aniversário de Brasília. E a data marca ainda a inauguração das instalações do Supremo Tribunal Federal.
21 de abril de 1960, feriado de Tiradentes, Juscelino realiza o que era o sonho de muitos, uma nova capital para o país. Juscelino executou o plano de interiorização do centro do poder do país e trouxe a capital para o Planalto Central. O traçado do plano piloto foi escolhido por um concurso público, vencido pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Tudo aqui foi planejado, desde a distribuição das quadras até a localização da Praça dos Poderes. Essa praça foi concebida de tal forma que cada um dos palácios tem a sua individualidade, as suas características específicas, mas eles também formam um conjunto harmônico, uma unidade, tanto por conta da sua disposição equilibrada na praça, como por meio de uma linguagem que é similar, de forma que temos edifícios bastante leves que pousam no terreno, buscando sugerir, então, um espaço de caráter aberto, de caráter democrático, em que os poderes estivessem, então, em harmonia, em equilíbrio e também acessíveis à população. A transferência dos poderes para um lugar ainda em construção carregava muita expectativa, mas também encontrou resistência de algumas pessoas que não queriam sair do Rio de Janeiro. A instalação do Supremo Tribunal Federal também não foi diferente. Alguns ministros e servidores não aceitaram a ideia inicialmente, mas perceberam que a mudança para uma nova capital poderia trazer muitos benefícios. Porque agora você tem uma capital que está numa posição mais protegida e um pouco afastada da grande massa da população. Então ali as esferas de poder, né, tanto do executivo, legislativo, judiciário, elas passam a ter um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, em relação às decisões que ele vem a tomar. O Supremo Tribunal Federal também começou a funcionar no dia 21 de abril de 1960, com cerca de 50 servidores. Em meio ao alvoroço de inauguração, às 9h30 da manhã, os ministros realizaram, ainda de forma improvisada, a primeira sessão de julgamento na nova capital do país. Diversas autoridades, entre civis e militares, participaram da primeira sessão na Corte Suprema. Esse novo horizonte que se descortinava em Brasília era realmente muito inspirador, né, para as decisões, para a atuação dessa instituição. Logicamente, havia ainda muita coisa por se terminar, né, na estrutura física do prédio, mas estava já ali assumindo, juntamente com o Executivo e o Legislativo, o Supremo já estava presente, já estava atuando, né, no seu primeiro dia na inauguração da capital. Em 1987, Brasília se tornou patrimônio histórico e cultural da humanidade e, em 2008, escolhida a capital americana da cultura, título reconhecido pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. O prédio do Supremo faz parte desse conjunto arquitetônico e urbanístico que tanto orgulha a capital. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e uma boa noite para você.